Meio-dia do dia seguinte. De volta ao trabalho. Tammy ficou feliz que voltei. Ela até me preparou um almoço. Algumas fatias finas de carne entre duas fatias grossas de pão branco. Valeu a pena voltar só por aquele sanduíche. Caramba, isso foi incrível. Não como uma carne tão boa assim desde que eu tinha, sei lá, uns 6 anos. Esqueci como era bom o sabor. Eu disse. Obrigada. Ela disse com um sorriso meio risonho. Nas próximas horas, Tammy e eu apenas ficamos conversando, esperando o horário da sala recreativa, falando sobre coisas sem sentido. Finalmente, ela decidiu que era hora de deixar os pacientes saírem. Caminhamos pelos corredores sinuosos. Ela me disse para esperar lá enquanto liberava todos os pacientes. Voltou pouco tempo depois com uma enxurrada de malucos atrás dela. Alguns dos mais quietos começaram a jogar damas uns com os outros, enquanto o outro grupo mais animado veio até Tammy e eu. Já te contei que eu costumava ter 8 dragões de Komodo? Os nomes dos dragões eram Charlie, Bruce, Leo, Big Terry e Sebastian. Rick disse. Ok, quem está pronto para brincar de casinha? Tammy perguntou, interrompendo Rick. Todos pularam de emoção quando ela sugeriu. Isso apenas me deu arrepios. Suas expressões faciais me deram calafrios. Onde fica o banheiro, Tammy? Perguntei. No final do corredor, depois das celas, ela disse. Eu saí rapidamente da sala, passando pelo corredor das celas, ouvindo os gritos abafados e assustadores do homem da sala 10. Calafrios percorreram todo o meu corpo. Finalmente cheguei ao banheiro. A real é que eu não estava com vontade de fazer necessidades, só queria um tempo para respirar. Fiquei sentado no vaso sanitário por cerca de 10 minutos até conseguir organizar meus pensamentos. Depois de um tempo, voltei pelos corredores lentamente, sem realmente querer voltar para a sala recreativa. O homem da sala 10 parecia ter parado de gritar. Me aproximei do corredor e minha espinha formigou. Eu estava parado no final do longo corredor sem saída, diretamente em frente à sala 10. Fiquei estranhamente curioso, com a mesma sensação de desejo de olhar para baixo quando você está em cima de um prédio bem alto, sabe? Fiquei ali parado, olhando para a porta branca pálida. Não havia som algum, nenhum movimento, nenhuma respiração, nenhum grito, nada. Me agachei, movendo lentamente meu rosto para o orifício de alimentação, espiando com os meus olhos. Mal conseguia ver alguma coisa, eram só sombras e uma visão obstruída pela bandeja de alimentação. Me ajoelhei para tentar dar uma olhada melhor. Enquanto me reposicionava, notei algo no chão perto da moldura da porta. Uma pequena poça de sangue vermelho escuro, acumulando-se a alguns centímetros da porta. Perdi o fôlego. Quando olhei de volta pelo orifício, estava olhando para 2 olhos vermelhos de sangue abertos de medo. Eu caí de costas, o medo engolfando meu corpo. Minha cabeça bateu na porta da cela 9, diretamente do outro lado do corredor da cela 10. Eu tinha esquecido que havia uma paciente na cela 9. Ela começou a gritar. O homem na cela 10 começou a bater no que eu presumo ser seu rosto ou suas mãos contra a porta. Me levantei rapidamente e comecei a ir em direção à Tammy para dizer que o paciente estava sangrando. No final do corredor estava Kate. Olá, marido, Ela disse friamente, andando em minha direção com pressa. Eu nem hesitei em passar por ela. A joguei contra a parede e corri pelos corredores estreitos até a sala recreativa. Tammy estava sentada no sofá, de costas para mim, enquanto os pacientes vagavam, livres para fazerem o que quiserem.
Tammy, você tá prestando atenção no que tá acontecendo? Eu gritei pra ela. Tem malucos andando por aí e você tá sentada aqui? Minhas palavras foram interrompidas pelo choque do que eu estava vendo enquanto caminhava de frente para o sofá. Jackson estava deitado de lado, com a cabeça no colo de Tammy, enquanto ele sugava seu mamilo exposto. O que diabo tá acontecendo aqui? Eu gritei de descrença. Tammy pulou rapidamente, colocando o seu seio de volta na camisa. Alimente o bebê! Jackson exclamou alegremente. Ele está apenas brincando, Tammy disse. Eu balancei a cabeça com nojo. Eu vou contar agora pro Bob. Não, você não pode! Ela gritou enquanto me seguia. Cheguei ao escritório do Bob muito mais rápido do que ela, abrindo a porta sem avisar. Ele estava sentado em sua mesa, com um cano de uma pistola na boca. Ele olhou para mim com surpresa e tirou da boca rapidamente. Fiquei em choque. Ele rapidamente se virou. Nunca me interrompa durante meu tempo particular! Sua voz tremia de raiva. Seu rosto ficou vermelho de fúria enquanto ele se levantava de sua mesa. A foto em sua carteira de identidade médica estava em contraste na parede atrás dele. Seu rosto calmo e sorridente no documento parecia zombar dele por trás. Olhei para a foto com mais atenção. O medo se infiltrou na minha alma, pois percebi que o homem na foto da parede e o homem atrás da mesa não eram as mesmas pessoas. Meu coração afundou. No início, eu não tinha ideia do que fazer. Saí do escritório lentamente e dei de cara com Tammy. Ela estava histérica e gritando para que eu não contasse ao Bob. O intenso nervosismo em mim naquele momento me fez dar um tapa nela. Ela caiu no chão instantaneamente. As chaves das celas deslizaram pelo corredor. Meu estômago se revirou quando as engrenagens na minha cabeça começaram a girar, juntando as peças desse tanto de loucura que estava acontecendo. Peguei as chaves e corri pelos corredores sinuosos, esquivando-me dos pacientes. Fui direto para a cela número 10 e girei a chave na porta. Minhas suspeitas foram confirmadas quando vi o homem, o mesmo homem da foto no escritório. Aquele era o Bob. Meu estômago se revirou e quase vomitei quando percebi o que tinha comido mais cedo naquele dia. Na cela dele tinha vários pedaços de carne retirados de sua coxa, sangue escorrendo por suas pernas e acumulando-se no chão. Antes que eu pudesse reagir, olhei para o longo corredor apertado para ver Tammy, parada, com um olhar petrificante em seus olhos, uma faca com sangue seco pendurada em sua mão direita, sua cabeça inclinada e um sorriso mortal espalhado por seu rosto. Eu dei um passo para trás, minhas costas batendo na parede sem saída. Ela se moveu com velocidade sobre-humana em minha direção, a faca levantada. Ela sibilou para mim com a força de um gato assustado. Tropecei em meus próprios pés e caí na cela. Ela bateu a porta com força e soltou risadas assustadoras. Alguém ficou com medo? Ela riu pelo orifício de alimentação. Depois enfiou a faca pelo buraco repetidamente, rindo com insanidade. Finalmente ela se afastou, deixando-nos trancados na sala. Eu tinha as chaves, mas elas não serviam de nada do lado de dentro da cela. Eu tirei a mordaça do Bob e ele me explicou o que tinha acontecido e que a mulher da sala 9, a Hannah, era sua recepcionista. Não havia nada que pudéssemos fazer. Passei as próximas 18 horas naquela cela amaldiçoada, esperando minha morte. Tenho certeza de que a maioria de vocês está se perguntando sobre meu pai e por que comecei essa história explicando que ele morreu para salvar minha vida. Então, quando eu não voltei para casa naquela noite, ele deve ter ficado extremamente preocupado. Então resolveu falar com Bob pessoalmente
para ver se ele tinha notícias minhas ou sabia para onde eu poderia ter ido. O homem, que havia se passado por Bob, atirou em meu pai quando ele chegou, o matando na mesma hora, mas não antes dele conseguir ligar para a polícia para avisá-los de que algo estava errado. O homem que se passava por Bob morreu em um tiroteio com a polícia e eles tiveram que usar um maçarico para abrir as portas da cela 10 e da cela 9. Hannah, a secretária de Bob, fez um tratamento psicológico, voltou ao normal na medida do possível, mas Bob nunca se recuperou. Acho que eu também não. A polícia diz que nunca houve uma mulher no prédio ou na área que correspondesse à descrição das características de Tammy. Faz 1 ano desde que isso aconteceu. A razão pela qual estou contando essa história hoje é porque ontem à noite eu vi Tammy. Não há como confundir. Seu rosto foi gravado em minha mente. Ela estava parada na frente da minha casa, apenas olhando com olhos frios. Não tenho ideia de como ela conseguiu me encontrar. Nenhuma explicação. Estou com muito medo pela minha vida. Já entrei em contato com a polícia e eles ficarão de olho na minha casa dia e noite. Não posso viver minha vida com esse medo perpétuo. Até a próxima. Obrigado.